As histórias em quadrinhos já existem há muitos anos, e os personagens vão passando por esse tempo amadurecendo, crescendo e muitas vezes se reproduzindo, de forma natural ou até não natural. Muitos dos heróis das HQs têm filhos, e a ideia desse vídeo é listar alguns deles, dos que têm certa relevância nas histórias, que também atuam ativamente, seja como heróis ou como vilões. A lista aqui vai ter filhos que fazem parte do universo tradicional das editoras, então terras paralelas ou alternativas vão ser deixadas de lado dessa vez, a não ser que o personagem tenha surgido numa delas e a sua maior atuação foi no universo tradicional. E além dos filhos biológicos, eu vou contar também com alguns clones, sempre que o DNA do personagem tenha sido usado para criar uma criança e não no caso de ser simplesmente uma cópia. Sendo assim, o vídeo de hoje é para listar 13 filhos de heróis dos quadrinhos. Começando logo de cara com o talvez mais famoso filho de herói, o filho do Batman, Damian Wayne. Damian é filho biológico de Bruce Wayne e Talia al Ghul. Treinado pela sua mãe na Liga dos Assassinos, o garoto é extremamente mortal e violento, o que deu muito trabalho pro pai para lidar com isso. O Batman o tornou em Robin e com o tempo o garoto foi aprendendo a deixar de lado a sua parte de assassino para abraçar mais o seu lado heróico, chegando até a liderar os Jovens Titãs e fazendo também uma parceria com outro filho de herói. Se o Batman tem uma parceria muito forte com o Superman, o seu filho Damian tem uma parceria também muito forte com o filho do Homem de Aço, o pequeno Jonathan Kent. Jon Kent é um personagem relativamente novo que surgiu em 2015. Filho de Clark Kent e Lois Lane, o pequeno Jon herdou os poderes do pai. Começou a atuar nas páginas dos quadrinhos como uma criança, mas atualmente foi envelhecido artificialmente e adota o título de Superboy. Indo pra Marvel agora, o Wolverine tem a idade desconhecida, principalmente pelo seu fator de cura causar um envelhecimento mais lento. Então existem vários filhos dele por aí. Por isso, pro personagem, eu escolhi 2. O primeiro da lista é o seu filho biológico, Daken. Wolverine engravidou uma mulher no Japão, mas ela foi assassinada pelo Soldado Invernal quando ainda estava grávida. O Wolverine achou que o bebê também tinha morrido, mas na verdade ele surgiu anos depois como um vilão, querendo se vingar do pai, porque Daken o culpava por isso. O garoto tem habilidades parecidas com as do Wolverine, incluindo as garras. E com o tempo, Daken deixou um pouco essa raiva de lado e partiu para um lado mais heróico. A próxima personagem aqui não é filha biológica, mas sim um clone feito com o DNA de Wolverine. Eu tô falando de Laura Kinney, a X-23. Por mais que seja um clone, a garota tem praticamente a mesma personalidade do pai, assim como as suas habilidades, incluindo as garras, mas no caso dela, 2 saem das mãos e uma dos pés. A garota é basicamente a sucessora do mutante, tanto que quando Wolverine foi considerado morto, a própria X-23 assumiu seu manto e até o seu título nos quadrinhos. Assim como Daken, existe um outro filho de herói que se rebelou contra o pai porque a mãe foi morta enquanto ainda estava grávida, e o pai nem sabia que a criança tinha sobrevivido. Eu tô falando do filho do Hulk, Skaar. Skaar é filho do Golias Esmeralda com Caiera, quando ele passou um período no planeta Sakaar durante a saga Planeta Hulk. E depois de toda a explosão e destruição que houve ali, o Hulk decidiu voltar para a Terra atrás da sua vingança pela morte da esposa. Mas ele não sabia que o seu filho tinha sobrevivido e herdado os poderes do pai. Voltando a falar de mutantes, o criador dos X-Men também teve um filho. Inclusive um mutante nível ômega. Charles Xavier é pai de David Haller, o Legião. David Haller é autista e possui personalidades múltiplas, cada uma delas com um poder diferente. E isso vem ao custo da sua sanidade. E é exatamente por isso que o Legião é um dos mutantes mais poderosos e ao mesmo tempo, pela instabilidade, um dos mais perigosos.
Ainda sobre mutante nível ômega, de 2 pais que foram modificados por radiação, nasceu um garoto com gene X, ou seja, um mutante. Mas não um simples mutante. Ele é talvez um dos personagens mais poderosos que existe. Eu tô falando do pequeno Franklin Richards. Filho de Reed Richards e Sue Storm do Quarteto Fantástico, o garoto pode alterar a realidade em nível universal. Franklin desenvolveu seus poderes ainda bebê, já foi comparado com uma entidade cósmica, já teve Galactus como sua babá pessoal, já criou universos inteiros com as próprias mãos. E tudo isso enquanto ainda era só uma criança. A Canário Negro na DC é uma personagem bastante importante, considerada até uma das fundadoras da Liga da Justiça, e ela é filha de uma heroína, a também Canário Negro. Dinah Laurel Lance, a Canário mais conhecida dos leitores, é filha de Dinah Drake Lance, a Canário Negro original, uma das fundadoras da Sociedade da Justiça da América. A diferença é que a filha nasceu com um superpoder, e eu expliquei um pouco mais sobre as duas num vídeo de origem que vai ter o link aqui na descrição. E essas personagens serviram até mesmo de inspiração para a próxima da lista. Laurel Juspexzik, a Espectral. Filha de Sally Juspexzik, a Espectral original, a garota foi forçada a seguir os passos da mãe, se tornando uma heroína no universo de Watchmen. Baseada em partes na Canário Negro, a Espectral não tem poderes, mas tem uma participação bastante importante na HQ, principalmente pela sua influência no Dr. Manhattan. Seguindo a ideia do filho levando à frente o título do pai, a gente tem o filho de Mar-Vell, que seguiu o manto do pai como Capitão Marvel. Esse é Genis Vell. Genis é extremamente poderoso e já usou o manto do pai, mas também se chamou de Photon por algum tempo. E além de ter toda a biologia Kree herdada de Mar-Vell, o herói possui até mesmo a consciência cósmica e tem uma capacidade imensa de manipulação de energia, sendo até mesmo mais poderoso que o próprio pai. O próximo item da lista não se trata de um só filho, mas sim de 2. Os gêmeos Wicano e Celery. Os 2 garotos são gêmeos, mas não de mesma mãe nem mesmo pai biológicos. Os 2 são almas reencarnadas dos filhos da Feiticeira Escarlate. Quando seus gêmeos Billy e Thomas foram revelados como fragmentos da alma do demônio Mephisto, esses 2 fragmentos vagaram e reencarnaram em Billy Kaplan e Thomas Shepard, herdando até mesmo poderes parecidos aos da Feiticeira Escarlate e do Mercúrio. Então, de certa forma, Wicano e Celery são sim os filhos gêmeos de Wanda Maximoff. Em 1938, na Action Comics número 1, surgia o primeiro super-herói do mundo, o Superman. Mas na mesma revista surgia um outro herói, o mágico Giovanni Zatara, que futuramente teria uma filha que ficou bastante conhecida pelos leitores da DC, a maga Zatanna Zatara. Zatanna é uma das melhores manipuladoras de magia da editora, fazendo seus feitiços dizendo eles de trás pra frente. E é uma personagem tão poderosa que participou como integrante da Liga da Justiça, mas teve o seu grande destaque na Liga da Justiça Sombria. E pra finalizar, um personagem que se tornou um vilão, mas que é filho de um herói. Alexander Luthor Jr. Alexander Luthor Jr. é filho de Lex Luthor, mas de uma versão do personagem da Terra 3 do pré-crise, onde todos os heróis eram vilões na verdade, com o sindicato do crime, e Lex Luthor era o maior herói desse mundo. O seu filho, Alexander, tem uma atuação imensa durante a crise nas Infinitas Terras da DC, onde basicamente também foi um herói. Mas 25 anos depois, preso numa dimensão alternativa, ele trama toda uma reviravolta se tornando um dos maiores vilões do universo, ao causar a insanidade do Superboy Prime, causando também a crise infinita. Claro que existem vários outros filhos poderosos de heróis por aí, como por exemplo, Cable, Ahura Boltagon, Cassie Lang e Connor Hawke. Então deixa você aqui nos comentários qual é o seu personagem favorito que é filho de um super-herói.
O meu é Franklin Richards. E essa lista foi com os filhos dos heróis, mas os vilões também têm as suas crianças. Só que isso é história para outro vídeo. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as próximas listas, deixa o seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.